Os anos de 2019 e 2020 foram os anos que muito provavelmente trouxeram as maiores mudanças na estrutura da carreira do policial militar. Então, o que nós podemos esperar para 2021? Dentro dessas mudanças dos anos de 2019 e 2020, tivemos como principais alterações a Previdência Militar, que em toda a conjuntura que se apresentou, com a adição de 17% do tempo de atividade para que os militares da ativa passassem a inatividade e com as regras de averbação, ainda manteve as importantíssimas paridade e integralidade, o que é sem dúvida, no contexto da reforma, um reconhecimento importante da carreira, uma vez que outras categorias de servidores públicos perderam esses dois vetores. Por exemplo, os juízes que ingressam hoje em suas carreiras na magistratura não mais possuem essas garantias. Outra lei muito importante desses dois últimos anos, que dará fundamento a toda uma reestruturação do sistema disciplinar das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, foi a lei de número 13.967 de 26 de dezembro de 2019, que alterou o artigo 18 do Decreto-Lei 667 de 69. Os efeitos dessas duas alterações serão produzidos nos próximos anos, seja na Previdência, assim como na reestruturação do sistema disciplinar das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, que deve chegar aí no primeiro semestre de 2021, com a apresentação do projeto de lei que disciplinará o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O Código de Ética, por estar alicerçado em uma nova axiologia principológica, vamos rememorar, esses vetores estão incertos na nova redação do artigo 18 do Decreto-Lei 667 de 69, deve ser um código que ele traga mais garantias, principalmente processuais, aos policiais militares e bombeiros militares. E é no contexto dos 7 incisos trazidos pelo artigo 18 do Decreto-Lei 667 de 69, que quando formos comparar o Código de Ética em relação ao RDPM, o Código de Ética e Disciplina deve ser um instrumento de ampliação de garantias, ampliação de direitos, principalmente processuais. Vamos lembrar quais são os princípios que devem ser obedecidos no Código de Ética e Disciplina. Dignidade da pessoa humana, legalidade, presunção de inocência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade e a vedação de medida privativa e restritiva de liberdade. E é nesse contexto desses princípios que acabamos de ver, e também pela própria estrutura de um Código de Ética e Disciplina, que este não pode ser mais oneroso ao policial militar e ao bombeiro militar que a estrutura que se apresentava até então com o RDPM. Em outros termos, o Código de Ética ele abrange mais direitos e garantias aos policiais militares que víamos anteriormente pelos princípios que acabamos de ler. Agora, o que está por vir em 2021, afora essas alterações que já citamos, Previdência e o novo Código de Ética, outras duas grandes mudanças que também alterarão a estrutura da carreira dos policiais militares e corpos de bombeiros militares, que por isso devem ser observadas, sobretudo porque podem ser tão importantes como essas que acabamos de ver, ou ainda até mais importantes, dependendo como elas tramitem. Então vamos comentar cada uma dessas alterações que estão por vir em 2021 após a vinheta. Somos mais de 5.100 inscritos, por isso é tão importante a divulgação de nossos vídeos, principalmente nos grupos de WhatsApp. Conhecimento é poder, por isso é essencial a distribuição dos nossos vídeos. Então já deixe um joinha, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e clique no sino de notificações para receber sempre o nosso conteúdo em primeira mão. Para os recém-chegados no nosso canal, vou me apresentar rapidamente. O meu nome é Renato Ramos, eu sou advogado, eu fui tenente da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo. Trabalhei por quase 10 anos como chefe dos setores de Justiça e Disciplina de cartórios e processos da instituição, hoje as PJMDs, também fui PPJM. Sou assessor parlamentar e formado em Direito
pela USP. E se você quiser conhecer um pouco melhor do meu trabalho, é só acessar o link abaixo da minha consultoria militar, que ajuda você, policial militar, a preservar a sua carreira. Voltemos ao nosso tema de hoje: o que esperar de 2021 na estrutura da carreira dos policiais militares e bombeiros militares. Então, já considerando o novo Código de Ética e Disciplina que debatemos sempre aqui no nosso canal, as outras duas grandes pautas do ano para as polícias militares, principalmente aqui de São Paulo, são a reforma administrativa e a lei orgânica das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Como dissemos, o Código de Ética nós estamos avaliando em sucessivos vídeos aqui no nosso canal, por isso é importante você se inscrever. E vamos continuar em 2021, principalmente em seu momento mais importante, que é a sua tramitação na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. A reforma administrativa, nós já traçamos em vídeos anteriores a primeira manobra realizada pelo governador do estado e aprovada na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, que foi o acréscimo, trazido pela emenda constitucional número 49 de 6 de março de 2020, que trouxe o primeiro dispositivo efetivo da reforma administrativa, que vai possibilitar que servidores que recebam por subsídio não tenham o reconhecimento de adicionais por tempo de serviço antes resguardados pela Constituição do Estado de São Paulo no caput do artigo 129. Essa manobra ela se deu com um acréscimo do parágrafo único no próprio artigo 29, que também já analisamos aqui no nosso canal. Então, no contexto da reforma, outro risco iminente é a perda do posto imediato, que fora mantida a duras penas durante a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Em síntese, o posto imediato não foi vedado por lei federal no final de 2019 por uma manobra legislativa do deputado federal Capitão Derrite, que, ao propor um destaque do texto no projeto de lei 1645 de 2019, fomentou com que o relator do PL 1645 fizesse alterações necessárias para a manutenção do posto imediato. Por isso, até então, dezembro de 2020, o posto imediato ainda é um direito do policial militar aqui do estado de São Paulo, porque não foi vedado em lei federal. Assim que pese a Câmara dos Deputados em Brasília conseguisse manter o posto imediato, não há possibilidade de impedir que esse dispositivo seja rediscutido aqui em âmbito estadual, principalmente por uma questão de derivação de competência da própria Constituição Federal. Para quem tiver interesse, é só analisar os artigos 25, 42 e 142. E é essa possibilidade de rediscussão do tema no âmbito da Alesp, em projeto de lei a ser apresentado pelo governador, que pode sim ser um risco de perda do posto imediato. Outro ponto que talvez entre em pauta ainda em 2021 é a lei orgânica das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, e que deve versar algumas disposições que ainda encontram vácuo normativo e que emergem do disposto no artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal trata como competência privativa da União legislar sobre alguns temas afetos às polícias militares e corpos de bombeiros militares, temas que são essencialmente de lei orgânica, são estruturais. E são esses temas que estão lá no inciso 21 do artigo 22, que tratará a lei orgânica das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Então vamos recordar, olha só o artigo 22, inciso 21. Artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre. Vamos analisar agora onde irá incidir a lei orgânica federal, em quais dispositivos. Olha, o inciso 21, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Lembrando, a redação do inciso 21 do artigo 22 foi alterada pela emenda constitucional 103 de 2019. Bom, o que tivemos e o que teremos nesses últimos 2 anos de 2019 e 2020 para uma perspectiva de 2021? Reforma da Previdência Federal, que decorreu do projeto de lei 1645 de 2019, que deu origem às alterações do decreto 667 de
69. Outro ponto, vamos ter um novo RDPM que não chamará mais RDPM, mas sim Código de Ética e Disciplina, e que deve ser apresentado pelo governador à Alesp no primeiro semestre de 2021. Estamos analisando o Código de Ética e Disciplina no nosso canal, então não deixe de se inscrever. Outro ponto, terceiro, temos no âmbito do estado de São Paulo a reforma administrativa também a ser apresentada pelo governador Alesp e que muito provavelmente já ocorre em 2021. Essa talvez seja a mais incisiva para os direitos e garantias dos policiais e bombeiros militares. A reforma administrativa pode desencadear o afastamento de inúmeros direitos dos policiais militares, a exemplo do quinquênio, da sexta parte LP ou o próprio posto imediato. E o último ponto agora para 2021, no âmbito da União, é a maior alteração estrutural com a discussão da lei orgânica, que será uma lei federal das polícias militares e corpos de bombeiros militares e que se destinará a discutir as normas gerais de organização, de efetivo, material bélico, garantias, convocação, mobilização, uma vez que no caso da inatividade e da pensão, esses direitos e garantias já foram discutidos em 2019 com o projeto de lei 1645/19, que se transformou na lei 13.954 de 19, que alterou por fim o decreto 667/69. Ainda são muitas mudanças que estão por vir, então vamos ficar atentos nas discussões legislativas de 2021. Por isso é tão importante compartilhar esse conteúdo com os policiais e bombeiros militares. É isso, meus amigos e amigas. Sigam lá nosso canal no Instagram, @drrenatoramos.usp. Deixe seu like para que possamos seguir com nossos vídeos. Clique no sino de notificações para ser alertado sempre que nós publicarmos também novos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com a família policial militar e até um próximo vídeo.